Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, a homilia diária dominical, quarto domingo do Advento. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versos 18 a 24. As leituras deste domingo são extraídas do profeta Isaías, capítulo 7, Salmo 23 e São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Em meio às vésperas do Natal do Senhor, a liturgia nos faz refletir como deve se dar a encarnação do cumprimento das promessas divinas, ou seja, como será a encarnação do Verbo de Deus. É fato que Deus, sendo Deus, Ele é um ser imutável, isto é, Ele não sofre mudanças ou alteração em sua essência. Isto significa que Ele pode se submeter à fragilidade de um corpo humano, que Ele nunca deixará de ser Deus. Na questão número 1 do artigo 1 da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, quando ele escreve sobre a encarnação, ele responde a uma questão se era conveniente que Deus se encarnasse. E ele diz que é conveniente que cada coisa realize o que é próprio da sua natureza. Como é natural o homem raciocinar, é natural também que Deus seja sempre bom. E por isso existe uma conveniência muito boa, a qual faz com que Deus se encarne no seio da Virgem Maria. Deus é bom e pela sua bondade Ele quer que toda criatura se salve. Como então acontece a encarnação? A liturgia faz algumas menções a respeito do caminho pelo qual Deus se encarnou no seio da Virgem Maria. A primeira leitura veterotestamentária assinala que Isaías profetiza que uma virgem conceberá e dela nascerá o Emanuel, o Deus conosco. Notem que o capítulo 1 de São Mateus, que lemos hoje no Evangelho, faz uso da profecia de Isaías e descreve como aconteceu a encarnação do Verbo de Deus. Ele descreveu que uma virgem prometida em casamento concebeu pela força do Espírito Santo. Portanto, a Virgem Maria, ao dizer sim ao novo projeto de Deus em sua vida, é ela a descrita no Antigo Testamento, também hoje na primeira leitura do profeta Isaías. Porém, para José, esposo de Maria, não estava tão claro assim sobre tal concepção virginal. E por isso, vemos o mensageiro de Deus, São Gabriel, visitá-lo em sonhos e avisá-lo sobre aquilo o que estava acontecendo em relação à sua futura esposa, Virgem Maria. O anjo Gabriel explica a José que os cumprimentos das promessas messiânicas foi realizado e que Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu unigênito. Veja que após a compreensão, José também colaborou com o projeto que Deus preparou para a salvação de todo o gênero humano. José também colaborou com o projeto que Deus fez para a Virgem Maria, sua futura esposa. E também, obviamente, então, José colabora com o projeto que Deus preparou para ele também. Afinal de contas, mesmo que o centro da liturgia nos chame a atenção a respeito da encarnação do Verbo de Deus e que Maria é a segunda alternativa de reflexão, José também ganha um papel bastante significativo neste contexto. Pois, se José repudiasse a sua esposa, ela poderia ter sido apedrejada e o projeto a respeito dela poderia correr grande risco de não dar certo. Mas como Deus é bom, conforme refletimos inicialmente, Ele providenciou uma mensagem extremamente amorosa a José, que por sua vez entendeu com clareza o que estava acontecendo e qual então será o papel dele ao lado da Virgem Maria. A Virgem Maria será a mãe do Salvador
e José, o pai adotivo do menino Jesus, que irá nascer agora no tempo do Natal. Aqui fica claro a menção de São Paulo na segunda leitura de hoje, quando diz que será pelo Verbo encarnado de Deus que todos nós receberemos novamente a graça que nos foi tirada pela antiga serpente. Uma graça que recebemos em primeiro lugar pelo Verbo encarnado de Deus. Mas nunca devemos nos esquecer que a Virgem Maria colaborou significativamente ao lado de seu esposo José. Portanto, ambos, Maria e José, se tornaram para toda a humanidade exímios exemplos a serem seguidos em relação a colaborar com os projetos de Deus para a salvação da humanidade. Imitemos os passos da Virgem Maria e de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,